A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, uma excelente quarta-feira. Já estamos aqui para mais uma live Manhã com Propósito. Queremos louvar, engrandecer o nome santo do Senhor, por até aqui Deus ter nos ajudado e daqui para frente Deus proverá, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus, aqui no estado do Goiás, pelo menos na cidade de Aporé, chove, né? Uns 2 dias aí já, direto. Nós estamos aqui glorificando ao Senhor, né? E nesta manhã, que Deus nos propõe a adorar, a bendizer, a exaltar. Deus nos fez um milagre nesta manhã, um fôlego de vida, a oportunidade de estarmos exaltando ao Senhor. Oportunidade essa que o dinheiro não compra, irmãos. Oportunidade essa que não é para qualquer um, é para mim e para você que Deus nos escolheu, né? Não é para qualquer um. Deus nos escolheu e nos deu lugar de filho. Todos aqueles que creram no seu nome, de João capítulo 1, versículo 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos que creem no nome de Jesus têm poder de filho, né? Porque quem crê vai vir para a presença, quem crê vai entrar na onde Deus quer. No santo dos santos, né? Vai romper as barreiras, vai romper as dificuldades, vai conseguir viver uma vida de renúncia. Pastor, é fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Jesus veio como homem na terra, primeiro, para exercer seu ministério, né? Nos dá a segunda oportunidade, e também nos ensinar e dizer que o homem consegue se abster do mal, o homem consegue vencer o pecado, o homem consegue andar diante da presença de Deus. É os dois princípios que Jesus nos ensina. Que ele veio para cumprir o ministério, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Morreu na cruz do Calvário, ninguém matou Jesus, Jesus morreu por amor de mim e você, né? E também nos ensinar que nessa caminhada nós vamos ter levante, vai ter afronta, vai ter luta, vai ter prova, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Nós não podemos ficar só com a parte B da situação. Nós temos que meditar na A também, porque os coaches estão dizendo que Deus quer você assim, não precisa de conserto, setembro não precisa estar na igreja, e é isso, e é aquilo outro, você não precisa fazer o que a lei manda, você não precisa... Irmãos, foge disso aí. Tudo que está na Bíblia nós temos que cumprir, o que não está nós não cumprimos, tá? Eu sempre ensino na igreja que eu pastoreio aqui, mesmo que seja eu como pastor ministrando, vê se está na palavra, vê se está na Bíblia. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Irmãos, comida é uma coisa, lavagem é outra. Tá? Lavagem é para porcos, mas comida é para quem se assenta diante da mesa, né? Comida é para aqueles que querem sentar, fazer uma aliança, banquetear. Então nós temos que tomar muito cuidado. Lavagem é para porco, mas comida é para quem se assenta em volta da mesa. Eu quero orar com você para dar início a essa live em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã para te louvar, para te bendizer, para te exaltar, Senhor. Senhor, nesses últimos dias nós temos visto muita coisa, Pai. A tua palavra sendo distorcida, meu Pai, ao extremo. E muitos estão seguindo esta palavra porque não querem um conserto, não querem um renovo, Pai. Nós não estamos aqui para obrigar ninguém a fazer nada. Nós não estamos aqui dizendo que somos melhores, que nunca falhamos, nunca erramos, não, Pai. Mas nós estamos aqui como boca do Senhor, ministrando o Evangelho. Aquilo que é bom que os meus irmãos, assim como eu, venham pegar para nós, Pai. Aquilo que não sirva, que nós abrimos mão. Mas nós não podemos deixar de ouvir a tua voz. Não, Pai. Nós não podemos deixar de ouvir a tua palavra. Eu não vou usar palavras bonitas, meia dúzia de palavras, Senhor meu Pai, para conquistar seguidores ou até mesmo, Pai, na fragilidade do meu irmão, da minha irmã, Senhor Jesus, arrancar algo dele, querer dar uma, Pai, levar a melhor nessa situação, não. A Bíblia diz, de graça receber e de graça dai. O Senhor é quem nos mantém, o Senhor é quem nos coloca de pé, o Senhor é quem nos abençoa. Nós só temos que pregar a palavra, meu Pai, verdadeira,
sem maquiagem, nua, Pai, e simples. Uma palavra simples, uma palavra verdadeira, meu Pai, que não precisa, Senhor Jesus, de adorno humano. Às vezes nós queremos tanto enfeitar para falar uma palavra bonita. Às vezes nós decoramos até palavras que nós não conhecemos, Pai, para dizer que estamos num nível intelectual maior. Mas o Evangelho é diferenciado. O Senhor falava por parábolas. O Senhor, as tuas mensagens, Jesus, eram simples. Mas o poder, a unção que saía dessa palavra, da tua boca, Pai, que alcançava muitos, que curava, meu Pai, os cegos, os aleijados, os coxos, os leprosos, que libertava dos demônios, que fazia o pão multiplicar, que fazia a moeda nascer na boca do peixe, que fazia aquele que estava entristecido, Pai, se alegrar, que fazia aquele que estava em morte ressuscitar, que fazia aquele que estava sem direção entrar pelo caminho. E nós hoje estamos vivendo, Senhor, a era que mais nós poderíamos ganhar alma, Pai, que é a era digital, Senhor. Nós muitas das vezes nos deparamos com pessoas expondo a tua vida no Facebook, no Instagram, lamentando, chorando, colocando tudo, Senhor. Mas nós não vemos mais, muitas das vezes, colocar nos teus pés, confiar no Senhor, Pai. Eu lembro uma certa feita que o Senhor me disse, Senhor, que nós temos que usar toda a ferramenta para propagar o Evangelho de paz, para anunciar o teu nome, Pai. Toda a ferramenta. O Facebook não é do diabo, o WhatsApp não é do diabo, o Instagram não é do diabo, Senhor, meu Pai. Mas o homem, na sua maldade, Pai, naquilo que o diabo tem soprado, pela natureza caída adâmica, Pai, tem usado todas essas ferramentas para o mal. Mas quem sabe usar, moderar para o bem, Pai, usa e o teu nome é glorificado. Por isso que as manhãs, Pai, que o Senhor tem nos proposto para fazer essa live, nós fazemos, Pai. Nós não queremos, Pai, seguidores. Nós não queremos fãs, Pai, porque nós não temos fã-clube. Nós queremos, Pai, direcionar a adoração a Ti. Nós não queremos, meu Pai, que nós sejamos vistos, mas é o Senhor, Pai. Assim como o Senhor nos alcançou, alcance vidas, famílias também, Pai. E nesta manhã eu quero profetizar e agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Amém, amém, assim. Santo e eterno. Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para
mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, né? Agora nós temos que colocar o microfone depois que canta o hino da harpa, o outro quebrou.
mas nós estamos aqui para louvar, bendizer e exaltar o nome santo do Senhor. Eu já quero cumprimentar você que está conosco nesta manhã, em nome de Jesus, Dona Valquíria, seja bem-vindo, bem-vinda. Vera Vieira, escreve um comentário aí para subir, irmãos, senão eu não consigo ler todo mundo, né? A minha irmã está online. Estou vendo aqui. Tua cunhada preferida. Vai subindo aí né? Põe a paz, né? Põe o nome de alguém aí para oração. Para mim cumprimentar você, que eu subi aqui com o dedão, né? Já subi os nomes. Valéria está falando alguns nomes aqui, mas eu preciso ver para mim, né? Cumprimentar você. Conforme vai entrando aí, vai falando, nós vamos falando o teu nome, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Da nossa irmã missionária Raquel, o Alan Canato, né? Nossa irmã Evanir, Maria Pedrina, nossa irmã Valquíria, Juliana Mello, minha tia Neuza, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. Glória a Deus, né? Livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 6. Nós vamos aprender um pouco mais sobre Gideão, né? Um grande homem, um varão valoroso diante da presença do Senhor. Juízes, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: a servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiasrita, né? E Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhes respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram,
dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Pois agora o Senhor nos desamparou, nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que falas, o que me falas. Amém? A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Deus, ele tinha livrado o povo do Egito, tinha tirado o povo da casa de servidão, tinha entrado com propósito, né? Só que o povo estava fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E se tem uma coisa que a Bíblia me ensina, eu sempre estou entrando nessa tese, que Deus é amor, mas ele é justiça também. Deus, ele é o Deus que cumpre e vela pela tua palavra. Se o povo está desviando-se dos seus caminhos, então a proteção de Deus não vai, né? Permissão não é vontade. Nós temos que entender isso. Às vezes nós estamos vivendo a permissão achando que é vontade de Deus. Não. Deus está até mesmo permitindo, mas não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que eles estão agora vivendo sobre servidão, né? Eles estão agora vivendo algo que eles estão sendo roubados, né? É a mesma coisa de quem trabalha 30 dias e não recebeu salário. Vamos pôr aqui para nós entendermos melhor. Tudo que eles plantavam, regavam, não colhiam. Tudo que eles adubavam, eles não colhiam, eles só plantavam. Por quê? Porque eles estavam sendo oprimidos pela desobediência. A Bíblia vai nos dizer que eles agora têm um bosque, né? Deus abençoe a missionária Raquel, não sei se eu tinha falado o nome dela. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eles tinham um bosque agora de adoração a Baal. O povo já tinha se desviado dos caminhos do Senhor e agora estava idolatrando, adorando Baal, né? Estava com o altar de um Deus pagão e querendo as beneficências de Deus. Não tem como, irmão. Tá? Se ninguém te falou, se ninguém ainda teve coragem de dizer, não tem como servir a dois senhores. Não tem como fazer o que é mal aos olhos do Senhor e querer que Ele abençoe. Não existe isso. Tá? Não estou querendo ser o dono da Bíblia, não, mas a Bíblia nos fala isso. Nós acabamos de ler a história. Por 7 anos, Deus permitiu que os midianitas estivessem ali, saqueando o povo de Israel, por causa da sua má conduta. Toda ação, reação. Aquilo que o homem planta, certamente ele colherá. Só que Deus é tão benigno, tão majestoso e glorioso, que a semeadura, ele nos deixa escolher. Nós podemos plantar o que quisermos, mas a colheita não. A colheita é semelhante àquilo que plantamos. Só que agora, Deus vai olhar alguém estrategista, que está malhando trigo no lagar para livrar o alimento ali da mão dos midianitas. Gideão está usando uma estratégia que não era comum. O trigo se malhava na eira, né? No terreirão. Agora ele está malhando trigo no lagar. O lagar é lugar de amassar uva. Só que eles não têm alegria, né? Porque uva e vinho na Bíblia simboliza alegria. Eles não têm alegria. E agora Gideão está no lagar, livrando o seu sustento, malhando o trigo, para que a sua família pudesse se sustentar. Nesse cenário tão difícil, Deus está olhando alguém como Gideão com o propósito de livrar a comida. Com o propósito de lutar com as armas que tem. A Bíblia diz que agora Deus começa a usar o profeta e dizer que Deus deu livramento para o povo, mas o povo
se desviou do caminho do Senhor. O povo não queria ficar no caminho do Senhor, né? Não é diferente dos dias de hoje. Eu quero a bênção, mas o dono da bênção não me importa. Não, irmãos. Nós temos que querer a bênção, porque a bênção nos acompanha se nós estivermos na presença do Senhor. E o Criador, aquele que dá a totalidade da bênção. Porque todas as promessas se cumprem em Cristo, tá? Não tem outro mediador entre Deus e os homens. Todas as promessas se cumprem em Cristo. Então, o povo está sofrendo, mas está adorando a Baal. O povo acostumou a sofrer. O ser humano ele tem que tomar muito cuidado, que é o ser que se adapta em qualquer situação. O ser humano é o ser que se adapta em qualquer situação, né? Se nós estamos aqui no Goiás, que é mais quente, nós se adaptamos. Se nós mudar para um lugar mais frio, nós se adaptamos. Tem pessoas que se adaptam até a sofrer. Tem pessoas que se adaptam até com migalhas. E isso Deus não quer. Que nós vivamos de migalhas, de resto, de condição contrária, vivendo o fluxo do sistema e nem da carne. Não, Deus quer que nós olhemos para a tua palavra. Quando Deus olha para Gideão, e Gideão está ali malhando trigo no lagar, Deus encontra alguém para fazer um favor. Deus encontra alguém para mudar toda a situação. Deus encontra alguém para mudar agora o ambiente espiritual que está sendo ali atacado. A Bíblia diz que vem o anjo do Senhor e se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra e começa a falar com Gideão. E a primeira palavra do anjo do Senhor é varão valoroso. Ou seja, varão de valor, homem de valor. Gideão começa a falar com ele e ele com Gideão. E Gideão começa a se lamentar dizendo que ele é um menor, né? Que como pode, que agora o Senhor abandonou, que era feito das boas notícias que os pais contaram. Irmãos, não tem como viver uma boa notícia adorando o Deus pagão, tá? Não tem como viver uma boa notícia encarcerado, acorrentado espiritualmente. Pastor, mas a força é maior que eu. Não. A luz da palavra é que liberta. Às vezes o Senhor, muitas das vezes, quero dizer, o Senhor já falou comigo e com você, mas nós não queremos sair desse lugar. Nós não queremos ter a chave para abrir as algemas. Nós não queremos sair desse lugar de lamento, de dor, de frieza espiritual. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. O diabo está roubando o nosso tempo. O diabo está roubando a nossa credibilidade em Deus. O diabo está roubando aquilo de mais precioso que temos para oferecer para o Senhor, a vida. E muitos estão sendo ceifados, irmãos. Muitos. Ah, pastor, o senhor está dizendo que se eu for para Cristo eu não vou morrer? Não. Eu estou dizendo que se nosso corpo terreno tombar, nós vamos viver uma vida de eternidade com Cristo. Nós estamos vivendo o tempo que os cultos agora não é mais para o Senhor. Nós estamos vivendo tempos agora que as pessoas querem cultuar para alguém, quer cultuar para o pastor, quer cultuar para ela mesma. O culto é para o Senhor. A primeira coisa que Deus vai falar para Gideão, o anjo do Senhor vai falar para Gideão, é destruir o altar. É destruir o altar. Gideão falou, deixa comigo. Pegou mais 10 dos seus servos ali e vai. Não foi de dia, né, mas foi à noite. E Deus deu a instrução. Todas as vezes que for para nós derrubarmos um altar, Deus vai nos dar a instrução. Não é qualquer altar. Deus quer que nós derrubamos aquilo que nós estamos adorando. Tá? Não é qualquer coisa. Não é chegar num lugar e quebrar, né? Ah, eu vou quebrar o altar da vida do irmão ali. Não, é nossa vida. A primeira coisa que o Espírito Santo nos revela é que pega o primeiro boi de 7 anos. E quantos anos era de servidão? 7. Ou seja, aquele boi de 7 anos, o Espírito Santo falou para mim que representava a força do Senhor contra Baal, contra os midianitas. Porque foi com esse boi de 7 anos que derribaram o altar de Baal. Derribaram os bosques que estavam em volta. E o outro boi, mais velho, ofereceram holocausto ao Senhor. Irmãos, holocausto, sacrifício para o Senhor tem que ser um sacrifício santo e agradável. E nós somos o sacrifício santo e agradável diante do Senhor. Tem que ser com racionalidade, com direção. Eu estou fazendo para o Senhor, né? Tem um hino aí, um louvor que fala, eu estou gastando a vida, né, para fazer a obra do Senhor.
Ou seja, o tempo que eu tenho, eu estou envolvido na obra do Senhor. A minha vida é pautada em fazer o bem para os outros. Pastor, mas eu recebi o mal. Nós não estamos pagando o mal com o mal, tá? Isso aí é ciclo do mundo. Pisou no meu pé, eu piso 2 vezes. Mas o ciclo do povo de Deus, aqueles que estão vivendo a palavra do Senhor, é pagar o mal com o bem. Ah, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Não, ninguém tem sangue de barata. Nem o que faz mal para a gente tem sangue de barata. É que nós estamos vivendo a natureza caída. Nós estamos vivendo a natureza de Caim, irmãos, e nós temos que ser libertos dessa natureza de Caim. A natureza de Caim é de violência, a natureza de Caim é de morte, a natureza de Caim é de inveja, a natureza de Caim é tudo que é ruim e não presta. Por isso que ele recebeu uma marca do Senhor e foi expulso. Agora, a natureza de Abel é oferecer tudo o que temos ao Senhor. A Bíblia diz que Gideão faz tudo isso e diz para o Senhor: se o Senhor é comigo, eu preciso fazer um voto com o Senhor. Faça que o velo de lã caia orvalho nele e em volta não tem uma gota. Deus fez. Gideão vai de novo: Senhor, não acenda a sua ira contra mim, mas agora eu quero diferente. Agora eu quero que a neblina caia, todo o orvalho caia fora da neblina, do novelo de lã. E aí, né, o Senhor faz a obra. Deus vai lá com Gideão, mostra para Gideão. Só que Deus agora fala para Gideão que vai estar junto com ele para livrar da mão dos midianitas. Ou seja, o tempo de servidão, de escravidão acabou. Irmãos, eu quero entregar uma revelação para nós nesta manhã. Que tudo aquilo que nós estávamos fazendo e estava sendo infrutífero vai mudar. Os midianitas vão ter que cair por terra nesta manhã. Nós vamos voltar à adoração. Nós vamos voltar à posição que Deus nos chamou. Gideão está colhendo algo que o seu povo veio fazendo. Que ele aprendeu, o seu pai está fazendo. Ao ponto de derrubar o altar de Baal, quando foram saber, falou, foi Gideão, filho de Joás. Aí eles vão clamar na casa de Joás: Joás, joga seu filho aqui para fora que nós vamos matar ele. Ele destruiu o altar de Baal. Ele falou, opa, mas peraí, vocês estão interpelando por Baal? Se Baal é Deus, que Baal contenda com Gideão. Que Baal faça o que ele quiser com Gideão. Aí o nome de Gideão mudou na terra dele lá. Jerubaal, que Baal contenda com Gideão. Sabe o que acontece? Baal pode até querer contender com Gideão, mas se Deus está com a mão posta, se Deus está dando direcionamento, Baal vai ter que cair, irmãos. Nós temos medo das afrontas, nós temos medo da investida, nós esquecemos que Deus falou que é conosco. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo aí? Se tiver na linha que Jesus mandou, filho, pode ficar em paz. Que a Bíblia diz, Jesus falando, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. A porta do inferno não vai prevalecer. E quem é a igreja? Eu e você, quando estamos reunidos sozinhos, eu sou templo. Mas em 2 ou 3, no nome de Jesus, ele está no meio. É a igreja, é a formação de igreja. Você está entendendo que Deus chamou Gideão com um propósito, falando com Gideão. Só que tinha que juntar mais 300 homens. É Gideão e o 300. É 300 em um homem para mudar a história. Porque alguém ouviu. Começou com um. Ah, pastor, mas a história bíblica parece mais fácil. Era Deus. Irmãos, o tempo de Deus é hoje. O tempo de Jesus é hoje. E nós temos algo gracioso que os nossos irmãos não tinham como nós temos hoje. O Espírito Santo na totalidade. Quando Deus ia realizar alguma coisa, o Espírito Santo pairava e depois, ficava sobre a pessoa e depois, né? Agora não, nós temos ele dentro. Antigamente o Espírito Santo era só aqui, em cima. Mas agora nós temos ele aqui. Sabe aquela decisão que nós vamos tomar, que não agrada o Senhor, nós ficamos entristecidos, a carne dá aquele negócio, é o Espírito Santo. Sabe aquela tristeza que nos dá quando nós estamos fazendo alguma coisa que vai nos causar dano? É o Espírito Santo. Sabe aquela situação ruim, aquele mau pensamento que vem quando o nome do Senhor não está sendo glorificado? É o Espírito Santo. Por quantas das vezes, irmãos, eu oro para tomar decisão, porque eu não tomo qualquer decisão, tá? Eu não
bato e pego, não. Principalmente na obra do Senhor, porque a obra não é minha, é do Senhor. Eu vou orando, aí o Espírito Santo vai me conduzindo. O Espírito Santo ele vai direcionando. Ei, nós estamos com medo de Baal contender conosco, que o Deus desse século contenda conosco, tá? O mundo não é do diabo. O mundo é de Deus, o Criador. Foi Deus que fez os céus e a terra. Ele criou toda a situação. Mas o mundo jaz no maligno. É diferente de jaz e posse. Posse quem tem é Deus. Quem tem o poderio na terra é Deus. Tá? Mas o mundo jaz no maligno por aumentar a iniquidade. A concupiscência, tantas outras coisas que nos traz ao pecado. Só que eu quero dizer para você, assim como para mim, se eu e você estiver disposto a lutar, Deus vai nos dar vitória. A Bíblia diz que Deus começa a falar com Gideão, Gideão começa a mandar cartas e vem todo mundo, 32 mil homens. Deus falou, não, Gideão, é muitas pessoas, é muitos homens, se você descorrer ali a palavra. É muitas pessoas para que o Deus midianita na sua mão. Senão você vai dizer assim, ó, pela minha força, pelo meu braço, que nós vencemos. A Bíblia diz que Deus dá uma estratégia para Gideão gritar no meio do arraial. Os covardes e os medrosos voltem. Sabe por quê? Porque Deus não tem nada com covarde e com medroso. Quem é covarde e medroso vai trazer o medo e a covardia para aquele que está na valentia. Na hora da decisão, na hora da batalha, na hora da luta, o covarde e o medroso te deixa na mão e traz para mim também, medo e covardia. Porque começa a olhar para a situação com os olhos da carne. E quem está pautado em Cristo não olha com os olhos da carne. Não olha a situação. Irmãos, por muito tempo eu vivi olhando e vendo o que estava em volta para me agir. Hoje pode estar tudo fechado. Se Deus falou, por ali que você vai passar, ele abre porta onde não tem parede. Se Deus falar, a situação vai chegar na tua mão, eu espero, de mão aberta, claro. Se Deus está falando, eu vou enviar, ele envia. Eu vou fazer, ele faz. Do nada ele faz tudo, irmão. Então Gideão grita, 22 mil homens, já sai. Vai embora. Ficou 10. O Senhor ainda falou, tem muita gente aí, Gideão. Tem muita gente ainda. Desce as águas. Vai separar a parte. Aquele que pôr a mão na água e levar a boca. E vai separar a parte aquele que chegar, se ajoelhar e colocar a cabeça na água para beber. Ou seja, Gideão, os que vigiam em uma parte e os sem vigilância na outra, que também a guerra se perde assim. Se o sentinela não vigiar, se o soldado não vigiar, se aquele que está de prontidão não vigiar, o inimigo vem, ceifa, mata, rouba, faz o que ele quiser. Então separou. Os que vigiavam, levavam água na boca, 300 homens. Deus fala para Gideão, esses 9.700 faz cada um voltar para sua casa, para suas tendas, e vai embora. É com esses 300 de Gideão que eu vou te dar vitória. Gideão faz mais uma prova. Senhor, se o Senhor é comigo, fala comigo, mostra para mim. Aí Deus fala para Gideão e pegar o seu moço Purá, e escondido no arraial dos midianitas, e o Senhor ia mostrar para ele que era com ele. A Bíblia diz que um dos homens tem um sonho de uma grande cevada, de uma grande roda de cevada, e ela vinha, ela caía e exterminava sobre onde ela caía. O outro, já Deus dá a interpretação para ele e diz assim, esse aí é Gideão, o Abiesrita, que Deus entregou todo esse arraial na mão dele. Gideão vai ferir todo esse arraial a fio de espada, porque o Senhor é com ele. Gideão, a Bíblia diz que ele adorou o Senhor e voltou. E ele conta para o povo que Deus era com eles. Só que nós temos que saber a estratégia de Deus para nós vencermos a guerra. Não é porque deu certo com fulano que vai dar certo comigo. Ou não é porque deu certo em um culto que todo culto eu tenho que fazer da mesma forma para dar certo. Não, irmão. Cada guerra é uma estratégia. Cada luta em uma batalha é uma estratégia. Cada situação é uma visão que Deus dá. Cada
prova, o Senhor vai nos tratar de uma forma diferente. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Gideão conversa com eles, né? Um grupo fica com 301 e dois grupos, um grupo fica com 101 e dois grupos com 100, né? Porque é Gideão e os 300, não é só 300 homens. A Bíblia diz que Deus dá estratégia de cântaro, dá estratégia de buzina e dá estratégia de tocha. Fala para Gideão dividir os 3 grupos e o canto né, pelo Senhor e por Gideão. A estratégia de guerra é pelo Senhor e por Gideão. A Bíblia diz que Gideão fala para eles, fazem tudo conforme eu fizer, vocês fazem também. Irmãos, a Bíblia diz que eles eram como gafanhotos, não podia contar nem os seus camelos, ou seja, era muita gente, era muito homem. É como se fosse a areia do mar, e agora Deus vai dar vitória com 300 homens. O Senhor revelando aqui, para Ele te dar vitória, não é por aquilo que você tem na mão, é por aquilo que você crê. Tá? Tem que ser com 300 para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tem que ser com 300, porque para o nome do Senhor ser engrandecido, irmão. Nós temos que entender que Deus, Ele não para no meio do caminho. Ele não fica com meio termo. Te escolhi hoje e amanhã mudou. Te escolhi hoje e amanhã vai ser diferente. Eu vou te levar para um beco, você vai morrer. Não. Deus tem obra para concluir. A Bíblia diz que eles dividiram. E é um povo grande. É um povo de quantidade extensa. Mas tem alguém que ouviu a voz do Senhor e tem fé. E a luta né? Para eles avançarem. Para a servidão cair. Para os midianitas nunca mais voltarem. E eles começam na onde está. Quando o Gideão dá um sinal, eles quebram o cântaro, com tochas em cima da cabeça, eles começam a buzinar. Cercou o arraial, nesses 3 grupos de 100. E eles gritavam, pelo Senhor e por Gideão. A Bíblia diz que o alvoroço dos midianitas, dos amalequitas e os da montanha do Oriente começaram a ser tanto, que eles começaram a correr. Um grande exército fugiu, mas os que ficou, um lutava contra o outro, ferindo de espada. O desespero foi tanto que Deus desbaratou eles diante daquilo que eles estavam vivendo. Porque a mão do Senhor era com Gideão. Pastor, eu quero parar de ser saqueado na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha família, no meu trabalho. Pastor, eu quero parar de ser saqueado na minha vida, eu já perdi a identidade, eu já perdi o caráter. Eu já perdi a noção de pensamento do que é certo e o que é errado, porque eu estou vivendo uma vida difícil. Agora eu estou na sobrevivência, vamos assim dizer. O Senhor quer nos tornar, irmãos. Quer nos forjar um caráter novo, um caráter em Cristo Jesus. Quer nos direcionar e para nós pararmos de sermos saqueados. Irmãos, eu sempre conto testemunho de onde Deus me tirou. Você acha que por mérito humano eu estaria aqui pregando para você, falando de Jesus para você? Você acha que por mérito humano eu tinha chegado até aqui, eu já tinha morrido no meio do caminho, se chegasse no meio do caminho. Mas é a mesma palavra, é a mesma condição, é o mesmo Espírito, é o mesmo sangue, foi a mesma cruz que Jesus disse antes de expirar. Tetelestai, está consumado. Gideão só fez o que Deus mandou. Ele alcançou a vitória. Depois eles tudo alcançaram os exércitos que fugiu, matou todo mundo. Sabe por quê? Quando Deus dá vitória, irmãos, o mal tem que bater em retirada. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeita a Deus. O que é sujeição, pastor? Obediência. É confiabilidade. É esperar no Senhor. Esperar é ficar deitado. Não, esperar é confiar. Eu continuo orando, eu continuo crendo, eu continuo acreditando naquilo que Deus falou.
Resistir o diabo é o quê? Quando os pratos virem, porque o diabo não vai se aparecer para nós de chifre, mostrando a sua verdadeira face, não. Ele vem transvestido em coisas, ele vem transvestido em palavras, ele vem transvestido em momentos, ele vem transvestido em situações. Se nós sujeitarmos a Deus, nós vamos resistir ao diabo e ele vai ter que fugir. Ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir, irmão. Não tem esta. Permanece. Pastor, e como que eu faço para permanecer? Como que eu faço para vencer a guerra? Obedecer a Deus, obedecer a palavra, oração, ser sujeito ao Espírito Santo, porque eu, como costumo dizer, que o Espírito Santo não fala só comigo. Eu não creio assim, ele fala com todos que lhe der ouvido. Com todos, irmão. O Espírito Santo fala com todos que lhe der ouvido. Então faça, entre em sujeição. Pastor, mas aquela pessoa foi tão ruim para mim, perdoa ela. Pastor, mas eu recebi tantas investidas que eu estou pensando em parar. Parar não vai resolver, vai ficar pior. Pastor, eu sou tão desacreditado, eu também era. Deus me deu um caráter novo. Deus restaurou minha vida, irmãos. Tá? Eu posso dizer hoje que eu sou o pastor Eduardo Queiroz pela misericórdia do Senhor. Porque eu era o Dudu que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Era mal falado na boca do povo. E o povo estava errado? Não, eu estava dando mal conduta, mau testemunho. Mas agora eu posso dizer para você que Deus está dando vitória. Os midianitas não têm poder mais de roubar. Deus abençoe nosso irmão Deoclínio. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus, ele está te dando condição, assim como a mim, para avançarmos. Os midianitas não vão nos saquear nunca mais. Os midianitas não vão nos roubar nunca mais. Tudo que nós plantarmos, agora nós vamos colher. Porque agora nós vamos plantar aos pés de Jesus. Nós vamos estar no nosso lugar, no lugar de humilhação, que é aos pés de Jesus, irmão. O lugar mais alto na presença de Jesus é aos pés. Por isso que Maria, irmã de Lázaro, sempre estava nos pés. Por isso que Maria sempre escolhia a melhor parte. E Jesus disse, isso não será tirado dela. Às vezes nós queremos voar alto, como águia, visão de águia, mas nós não passamos de codorna, porque nós não estamos na presença de Deus. Codorna dá até um voo, né? Mas ela dá tipo um pulo. Vai, hora que acha que vai alçar voo, ela cai. Porque não está, né? É igual o povo de Israel, o povo de Deus estava. Eles iam, plantava, a hora que achava que a colheita, que os campos começavam a ficar maduros, que a colheita estava pronta, vinham os midianitas e ó, ceifava tudo. Você está cansado de ser roubado? Está cansado de ser saqueado? Está cansado de viver essa depressão? Venha para a presença de Jesus. Se renda a Jesus. Você que está distanciado, volte. Você que não... Nós falamos aceitar, mas você que não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, aceite Ele, confesse Ele. E a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. Por esse evangelho, por esta palavra, por esse Jesus, irmão, eu não nego a minha fé. Eu continuo crendo e digo que a mesma mudança, ou ainda maior do que fez na minha vida, faz na tua vida. Pastor, o senhor põe a mão no fogo pela palavra eu ponho. Pastor, o senhor crê até o último momento? Creio. Porque só Deus pode fazer milagre. Está na hora de nós pegarmos aí e derrubarmos os altares de Baal da nossa vida, irmãos. Nós às vezes estamos culpando pessoas. Às vezes nós estamos culpando situações que nós temos que tomar a decisão. Se Gideão não toma posição, os midianitas estavam lá saqueando até hoje. Deus deu um basta dizendo para Gideão, é você, varão valoroso. E assim que Deus está falando, é você, varão valoroso. É você, mulher de Deus, que Deus está escolhendo e chamando para libertar um povo. Para mudar a situação de todo um povo. Para mudar a situação da tua família, do lugar que você mora, da cidade que você mora, do lugar que você trabalha. Mas tem que ser valoroso. Até então, Gideão também estava ali adorando no altar de Baal. Mas quando o anjo do Senhor visita ele no carvalho, que está em Ofra, ele falou, é comigo mesmo. Tá? Eu só preciso fazer um teste, eu só preciso aí saber se é o Senhor mesmo. Deus confirmou, sabe por quê? Deus confirma os passos de cada um pela tua palavra.
Deus confirma. Se eu tiver na palavra, ele vai confirmar na palavra. Marcos 16, né? E os sinais seguirão os que crerem. Os sinais vão seguir os que crerem, irmão. Não é a crença, é os sinais. Ah, pastor, eu não vejo mais sinal. Não está crendo? Não vai ver mesmo. Pode ser o maior homem da terra. Pode ser cheio de Deus. Pode ser. Pastor, fui lá num culto, fui lá. O homem orou, curou tanta pessoa e para mim não falou nada. Eu estava com a dor porque não creu. Deus está querendo que nós saiamos, mais uma vez, do vale de decisão. Nós temos que tomar posse. Gideão expressou tudo que ele tinha. Eu sou o menor da tribo de Manassés. Sou o pequeno, sou o mais pobre. Ela colocou até o dinheiro. Sou o mais pobre. Tem condição nenhuma. Deus falou, mas eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro para criar um exército. Eu não preciso de ouro para criar um exército. Eu sou o dono de todas as coisas. Gideão, você não está entendendo que é só você se pôr na posição que o meu nome será glorificado? É posicionamento, meu filho. É posicionamento, minha irmã. E nós às vezes ficamos pensando, ah, mas fulano falou que Deus só quer o coração. Não, santifiquemos a corpo, alma e espírito. Santifiquemos corpo, alma e espírito. Não, Deus não quer só o coração. O coach está falando isso para arrancar o teu dinheiro. Para vir palavras sonoras no teu ouvido que alegram o teu coração. Né? Eu postei algo ontem no status do WhatsApp, que eu vi e achei muito interessante. Se te faz feliz, não é pecado. E estava lá um bonequinho dançando, né? E o outro batendo palma. O que estava batendo palma é o diabo. Só que isso leva para o inferno. Renunciar hoje não vai nos matar, vai nos dar vida. Se posicionar hoje não vai nos matar, vai nos dar vida. Pastor, mas eu estou decepcionado com tanto pastor, com tanto homem e mulher de Deus, que eu vivi uma decepção. Porque estava olhando para o homem. Se olhasse para Jesus, estava de pé. Porque nós sofremos decepção. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Né? Está subindo o preço de tudo. Você mudou do país chamado Brasil, você parou de comprar o café? Parou de abastecer o carro? Parou de comprar carne? Não. Você está entendendo o propósito? Nós queremos, muitas das vezes, achar um erro de alguém para nós pararmos de servir. Mas quando nós olhamos, verdadeiramente o erro está em nós. O erro está em nós. Por isso que nós temos que parar com esse negócio, nesse mimimi. Ai, está doendo, tá, para, eu não vou aguentar. Se o Senhor não fazer, eu vou parar. Vai ter que parar, porque Deus não trabalha por pressão. Eu, sendo ser humano, não gosto de trabalhar por pressão. Se alguém muito me apertar, eu falo, opa, peraí, vai devagar. Né? Não é assim que funciona. Quanto mais Deus, que é soberano, tem poder de todas as coisas, irmão, nós temos que rever o nosso conceito. Deus é Deus sem nós. Mas se tem uma coisa que ele fez por mim e por você, foi entregar o seu filho unigênito. Se ele entregou, é porque ele nos ama. Se ele entregou, é porque ele tem propósito na nossa vida. Se ele entregou, é porque ele quer fazer algo através de nós. Deus, ele vai continuar sendo Deus sem nós, irmãos. Mas ele nos ama. Deus abençoe, meu amigo Rogerinho, seja bem-vindo. Ele nos ama, ele nos escolheu. Deus poderia escolher qualquer um, mas ele escolheu Gideão. Sabe por quê? Porque ele escolhe a mim e a você naquilo, na capacidade que nós temos para entregar. Ele conhece, vai chamar os valentes para liderar, vai chamar alguém com sabedoria para liderar, mas quem lidera não lidera sozinho, ele vai colocar pessoas em volta. Jesus, se fosse para liderar sozinho, alguém liderar sozinho, tinha que ser Jesus. Jesus comissionou os 12 e depois dos 12, 70. Ah, pastor. Ah, é muita coisa. Irmão, não é muita coisa, é nós que complicamos. Para com esse negócio de dizer que Deus complica e depois explica. Não. Deus não complica nada. Não vi na Bíblia Deus complicar nenhuma coisa. Eu vi Deus explicando, eu vi Deus restaurando, eu vi Deus endireitando. Quem complica somos nós. Quem vive em melancolia somos nós como ser humano. Mas Deus não complica nada. Quem complicamos é nós. A minha esposa, ela sempre fica me olhando quando eu vou fazer alguma coisa. Enquanto eu não faço, não dá certo, eu não paro. Às vezes eu fico lá suando, né, dá errado, machuco os dedos, mas eu tô ali. Se eu tô com a minha persistência para coisa para mim, eu tô ali,
Quanto mais Deus aprovando, quanto mais Deus dizendo que está no negócio, que está na causa, que Ele escolheu a mim e a você. Pessoas, irmãos, estão dependendo da posição que eu e você tomamos. E antes que você pense, mas a salvação não é individual, mas Deus quer usar eu e você como trombeta de Deus para tirar pessoas da servidão, para tirar pessoas da escravidão. Eu profetizo nesta manhã que tudo que você tem plantado no trabalho, na família, você vai colher. Tudo que você tem plantado no ministério, você vai colher. Os midianitas não têm poder mais de roubar a mim e a você. Os midianitas não podem mais, em nome de Jesus, ter essa legalidade. Nós vamos fechar as brechas. Ah, pastor, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. E eu quero orar em concordância com você. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Espero que a mesma presença tenha te alcançado aí. Espero, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar, dizendo que nós vamos tomar posicionamentos. Nós vamos agora orar para dizer que nós cremos, nós vamos tomar, nós vamos sair do vale de decisão e crer. Não é as nossas dificuldades, não é as nossas falhas. Falhas todos temos, né? O inferno não é para quem pecou, o inferno é para quem não se arrependeu, tá? Eu costumo dizer, enquanto há fôlego de vida e esperança, eu nunca vou deixar de pregar o evangelho. Eu nunca vou deixar de anunciar para alguém, dizendo que Deus mudou a minha história, muda a tua vida também. Pastor, mas aquele é só a misericórdia do Senhor. Está dito, é a misericórdia do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos. É as infinitas, é a bondosa, é a amorosas misericórdias do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos, irmão. Se eu continuasse, eu ia ser consumido pelo crack, pela cocaína, pelo tínio, pela benzina, pela cola, por um tiro, né? Que alguns já dispararam contra a minha vida, tá? Por tantas coisas, ou estaria encarcerado, eu acredito que morto, né? Se Jesus não me encontra, não ia durar muito, não. Tá? Se Jesus não me encontra, eu não estaria aqui para dizer para vocês. E a mesma presença, a mesma autoridade, a mesma benevolência te alcança também. Eu quero, acreditando, profetizando sobre a tua vida, que hoje Jesus tem um encontro contigo. Que hoje Jesus marcou um encontro contigo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero aqui apresentar a vida do Rogério, meu Pai, que está em cirurgia, Senhor, que precisa da tua providência, Pai. Senhor, o Senhor é um Deus fiel, é um Deus benigno, é um Deus santo. O Senhor é um Deus glorioso, Pai. Eu peço que o Senhor prepare os médicos, Senhor Jesus, os enfermeiros, desde a cozinha, os faxineiros, todos, meu Pai, que neste hospital tem entregado a sua vida por amor a outras vidas, Pai. Porque tem que ter essa chamada, Senhor. Tem que ter esse amor para com o outro, meu Pai. Não é qualquer um que entra, meu Pai, nessa vida, Senhor Jesus, e consegue auxiliar o outro na tua fraqueza, na tua dificuldade. Então auxilia ali o Rogério nessa operação, Pai. Senhor meu Deus, eu quero também apresentar a vida do Jarbas, meu Pai. O Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor é o juiz dos juízes, meu Pai. Senhor, é a tua palavra que nós cremos. É no teu, Senhor, agir. É quando o Senhor bate o martelo que nós cremos na sentença. Pai, que o Senhor visite também, Senhor, meu Pai. Que as bênçãos do Senhor alcance, meu Pai. Dê sabedoria para o advogado. Toca nesse juiz, meu Pai. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Pai. Se o teu filho já pagou o que ele devia, meu Pai, então que o Senhor, meu Pai, dê a condição para ele. Que o Senhor, meu Pai, faça conforme o teu querer e a tua vontade. Todo ferrolho, meu Pai, todo guilhão, meu Pai, todos os aguilhões, Pai, não tem poder sobre a vida do Jarbas. E eu profetizo a cura e a vitória, a restauração sobre todas essas vidas que estão na live. Meu Pai, eu não sei o que os meus irmãos precisam nesta manhã, mas eu sei que o Senhor nos chamou para sair do vale de decisão. O Senhor nos chamou para colher aquilo que nós temos plantado. O Senhor nos chamou para, Pai, com ousadia direcionar, com ousadia liderar, meu Pai, diante da tua presença. É isso que eu te peço e desde já te agradeço,
em o nome de Jesus. Deus abençoe a missionária Célia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmãos, lembrando que sexta-feira, se Deus assim nos permitir, nós temos manhã com propósito, tá? Deus abençoe a todos. Se você tiver condição, entre lá. Você que ainda não entrou no nosso canal no YouTube, tá? A descrição aqui, ó, tá na barra de comentário aqui. Clicou aqui, já vai para o canal do YouTube. Se inscreva, dá like lá. Pastor, mas o senhor falou que não quer seguidor, para que like? Porque mais pessoas têm sido alcançadas. Cada joinha que você dá lá, cada vez que você se inscreve lá, o YouTube começa a entregar para mais pessoas. Mais pessoas têm visualizado, tá? Mais pessoas têm sido alcançadas em nome de Jesus. E esse é o nosso propósito, tá? Porque tudo que eu preciso aqui, Deus tem me mantido. Tá? Eu não vivo de dinheiro da internet. O Senhor que tem sustentado a minha família, o Senhor que tem sustentado a minha vida, tá? E eu não preciso de status. A única coisa que eu e minha esposa se propõem a fazer é apresentar o nome de Jesus, tá? E ore por nós, tá? Continue intercedendo pela vida do pastor Eduardo, pela vida da missionária Valéria, tá? Pela igreja na terra. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz. Vou despedir você com a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Está finalizado mais uma manhã com propósito. Tome posse da palavra e creia em nome de Jesus.